Com 5 minutos de jogo, houve uma reclamação não só minha, mas de todos que estavam ali no banco, que a gente achou que era um lateral nosso. E a gente fez uma reclamação com o quarto árbitro, que estava mais próximo que o Rafael Claus. Até não reclamamos, não cobramos muito do Rafael Claus, porque ele estava longe da jogada. Então falamos com o quarto árbitro. Enfim, fizemos uma reclamação. Ele sai ele vai lá até o banco. No quarto árbitro não falou com ele, não tinha falado nada com ele, não tinha pedido para ele se posicionar. E ele tomou a decisão de me chamar e me dar o amarelo. As câmeras estão ali, eu torço porque as câmeras tenham pegado tudo isso, porque é a única coisa que eu tenho. Porque agora ele tem a súmula, ele vai colocar lá que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, como já aconteceu. No primeiro turno ele me expulsou e colocou na súmula que eu tinha ofendido. E não aconteceu. Eu não fiz nenhuma... Não me posicionei, deixei quieto e continuei trabalhando, e, enfim. E agora, dessa vez, mais uma vez, ele cometeu isso, entendeu? Então, assim, eu estou sendo perseguido pelo Rafael Claus por uma coisa que eu sei já exatamente o que é. Há 7 anos atrás, exatamente 7 anos atrás, um jogo quando eu atuava no Santos, Corinthians e Santos, eu fui expulso porque um amigo dele, que é ex-árbitro, não lembro agora o nome do árbitro. Flávio Rodrigues Guerra. Flávio Rodrigues Guerra, ele me expulsou achando que fui eu que cometi um pênalti. Naquela ocasião, quem cometeu o pênalti foi um companheiro de equipe, e ele achou que eu que estava na jogada, acabou me expulsando. Na hora do jogo, foi visto isso, que ele se enganou, que me expulsou errado, expulsou um jogador errado. Depois do jogo, ele colocou na súmula que me expulsou para outra ocasião, que eu tinha ofendido, enfim. Consegui provar isso na federação, com o comitê de arbitragem na época, consegui provar que não fui expulso por conta disso, com as imagens, até mesmo com algumas imagens do Bandeira falando que fui eu que tinha cometido o pênalti, enfim. E aí no ano seguinte o Rafael Claus chegou a falar para mim que eu tinha prejudicado a carreira do amigo dele. Eita, mas aí é grave, hein, Renata? Inclusive, o David Braz, ele tem 3 expulsões no campeonato, com a de hoje. Uma com o Atlético Goianiense e 2 no Fla-Flu. E o Fla-Flu do primeiro turno foi esse jogo que o Braz comentou, justamente apitado também pelo Claus. É complicado agora essa declaração, sim, do David Braz. Quem não se lembra, realmente, houve esse caso que ficou muito conhecido, nessa expulsão do David Braz, quando ele ainda atuava pelo Santos. E o que ocorreu ali? A expulsão foi errada, sim. A carreira do Flávio Guerra, eu me lembro bem, na época eu ainda fazia parte do quadro da arbitragem, a carreira do Flávio Guerra praticamente acabou ali. Por quê? Porque ele relatou em súmula o que não tinha acontecido. E realmente, na época, as câmeras provavam ao contrário, tudo que a gente via provava que o que foi relatado em súmula não ocorreu. E a carreira do Flávio Guerra acabou ali. E isso é fato. O David Braz, eu me lembro disso, e realmente o que o David Braz está falando ocorreu. Agora, essa questão do Rafael Claus falar para ele, você acabou com a carreira do meu amigo, primeiro ponto, quem acabou com a carreira de quem ali, eu sempre falo assim, você expulsou o jogador. Não, o jogador fez aquela atitude para ser expulso. O Guerra errou e ele pagou as consequências dos atos dele naquela época. E aí, essa questão aí já fica mais complicada. Você prejudicou a carreira do meu amigo e aí eu tô te punindo por isso, por aquilo. O fato de hoje, antes até de eu entrar no ar, eu tô aqui todo esse tempo e eu tava ali dando F5 no celular para ver se saía a súmula do jogo, para ver o que ia ser relatado das expulsões. Até eu vir para cá, a súmula do jogo ainda não tinha saído. E é importante a gente ver o relato. Pelo que a gente viu no campo de jogo, foi o quê? Ele expulsou o David Braz. Primeiro, ele aplica um cartão amarelo. A sensação que dá é que o David Braz segue reclamando e aí ele aplica o segundo amarelo, automaticamente o vermelho. Então, ele foi expulso por reclamar, aparentemente. E aí, dentro da regra do jogo, tem essa reclamação assintosa, tudo isso. Como a gente não tem o som, a gente não consegue realmente falar foi justo ou não foi justo.
Quem está ali fica muito mais fácil, né, Zé? A gente tem aquela sensação de que o Klaus, que é um árbitro extremamente experiente, normalmente ele contorna essas situações de formas melhores, ainda mais eram 5 minutos de jogo. A gente sabe que o Klaus tem essa característica de contornar melhor essas situações. A gente viu até isso durante o jogo depois. No lance do Gabigol, com quem era? Era com Arias, fora da área? Mas, Renata, aí eu vou fazer o advogado do diabo, né? Se não tiver a câmera para mostrar o que o David Braz falou, é a palavra do David Braz contra a palavra do Klaus. Exatamente. Então, assim, é um pouco complicado a gente também querer falar, não, porque o Klaus ou o Braz... eu acho que, assim, tem que ter a câmera. Porque, infelizmente, nós estamos vendo, assim, expulsões a esmo, né, cartões amarelos de graça, o quarto árbitro nem fala nada, o juiz já vem lá no banco e dá cartão amarelo para o cara que está no banco. Eu, sinceramente, não entendo qual a influência. Você tem 70 mil pessoas, o cara está no banco, o cara nem escuta lá no meio do campo, ele sai lá do meio campo para dar cartão amarelo para um jogador aqui. E as acusações, né, que o David Braz fala sobre o que aconteceu. Eu acho assim, tomara que tenha câmera. Sim. Tomara, eu peço para que tenha câmera, para que realmente, de fato, coloque o que realmente, de fato, aconteceu, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Teve outro árbitro aí que, recentemente, também não aconteceu nada daquilo que estava no campo, ele relatou na súmula, recentemente. Uma coisa que não aconteceu. Uma coisa que não aconteceu. Então, assim, não estou dizendo nada do Klaus, nem do David Braz. Só espero, assim, que as coisas fiquem claras, entendeu? Nós estamos vivendo num mundo, hoje, todo mundo coloca a mão na boca com medo de falar. Né? Todo mundo coloca a mão na boca com medo de falar porque tem câmeras. Então, assim, até mesmo para o próprio Klaus. Para falar assim, olha, eu não tenho nada contra você. Está aqui, ó, o que você falou. Você falou isso, você me xingou, você fez isso, fez aquilo. Está aqui. E aí o David Braz vai ter que ser responsável pelas suas palavras. Né? Pelo menos a minha... Porque é uma coisa muito forte que o David Braz falou. Como a gente discutiu outro dia, a expulsão que teve do Jô, ou a expulsão que teve lá atrás do Davi Luiz, né, no Jô, no jogo do Ceará e Flamengo. Ali foi muito claro a maneira como o Jô reclamou. Certo? Mandar então, tomar um suco de caju, aquelas coisas todas. Não tem nem discussão, não tem nem discussão. Né? E a gente não viu o David Braz fazer isso. Sim, eu estou falando até porque eu gosto do Klaus, eu conheci o Klaus aqui. O Klaus é gente boa demais, meu. Demais, demais, demais. O cara é o sujeito nota 1 milhão. Mas justamente para ficar claro isso daí, né? Para realmente, de fato, esclarecer. Porque senão agora o David Braz acusou o Klaus de uma coisa, né? Grave. O Klaus, a gente não sabe o que ele vai colocar na súmula que você estava falando, então ninguém sabe, fica aquela coisa, um joga para o outro. E assim, tomara realmente que as câmeras tenham, de fato, registrado ali a hora da expulsão, a hora da reclamação, para que isso seja esclarecido e até o Klaus não seja prejudicado e nem o David Braz, para que seja feito realmente a justiça. Porque no jogo Ceará e Flamengo, né, Renata, quando tem a expulsão do Gabigol e do Jô, é muito claro, é evidente porque os jogadores estão sendo expulsos. A gente ainda não viu essa imagem do David Braz. David Braz. E lembrando que não como ele tomou o segundo amarelo, foi aquela questão de permanecer reclamando. Então, não deve ter sido também aquela ofensa absurda. Deve ter sido aquela reclamação assintosa e seguir reclamando. A gente precisa disso. E vou até além, né? Acontece isso com o Gabigol também no jogo de hoje, né, Rê? Também. Porque o Gabigol, ele não fala nenhum palavrão, só que ele fica reclamando de uma gestual, esse que foi empurrado, né? Aí ele vai atrás do árbitro falando que foi empurrado, continua, né, questionando isso e o Klaus dá um amarelo para ele. Mas também o Gabigol tem hora que ele pede para já. Então, isso ele pediu para tomar o cartão amarelo. Ele está solicitando, o senhor, por favor, me dê um cartão amarelo, porque eu estou reclamando de uma coisa que não existiu e eu vou insistir na reclamação, o senhor me dê o cartão. Ali do Gabriel, não vejo como não dar o cartão amarelo. Aí não adianta ir para terapia, né, Pascoal? Porque aí o psicólogo vai chegar e vai falar, filho, olha aqui o que você fez. É só o psicólogo mostrar para ele. Se você parar de reclamar, você vai parar de tomar cartão. O problema é você, não é o árbitro. Se você parar de reclamar, você vai... Mas o Gabigol, eu tenho uma outra, assim, pode ser terapia, tá? Mas eu tenho uma outra opinião. Eu acho que aí tem que ser Marcos Braz, não sei o presidente se vai ter ou não, mas o Marcos Braz poderia ter um papinho com ele. Porque, assim, o Gabigol precisa entender que só ele sai prejudicado. Ele sai primeiro prejudicado, porque ele não... todo mundo começa a olhar pro Gabigol de outra forma. E, assim, seleção brasileira, pode perder disputa de jogos importantes. É ruim. Se eu não me engano, não sei, são 18 ou 19 cartões que o Gabigol tomou.
sabe, um atacante... As expulsões, expulsões. Das 9, 7 por reclamação, sim, essa entendeu? Conta, mais ou menos isso. Mas aí cabe à direção. Cabe à direção chegar e falar, e ter um papo, conversa com ele, mostra. Vem cá, Gabi, olha aqui, ó. Olha esse último cartão que você teve contra, né? A gente já contra o falou sobre isso. Sim. Só que ele reclama de todos os lances, né? Então, assim, você ficar 90 minutos reclamando de todos os lances que são polêmicos ou que não. Então, assim, tem muitos lances do Gabigol. Hoje aconteceu isso muito, né, Rê? E assim, só ele viu uma situação, né? Então, sabe, e aí ele reclama, e aí, né, com relação ao cartão que ele tomou hoje, na minha opinião, também ele é merecido, porque ele ficou repetindo, né, que tinha sido empurrado por muito tempo. Rê, a gente vai falar do pênalti, só deixa eu passar para o Zinho, eu não sei se o Zinho quer comentar sobre essa questão aí do David Braz e das reclamações também do Gabigol. Zinho, antes da gente ver o pênalti, né, do Fluminense, que é o que dá a vantagem para o Fluminense no início do jogo, Zinho. Sobre o Gabigol, assim, o histórico dele, assim, ele tem muito conflito com a arbitragem, né? Ora, às vezes ele também, pela essa imagem, é um pouco perseguido e ora também ele contribui muito para isso, exagera. Agora, o do David Braz, os relatos do passado me levam à dúvida. Será que ele não falou isso para o Klaus na hora da discussão? Quando o Klaus vai lá no banco com 5 minutos, ele pode ter falado, pô, de novo me perseguindo? Pô, você vai me dar cartão de novo? De repente ele pode ter usado essa palavra aí, porque ele já diz que está sendo perseguido pelo Klaus, que tem essa coisa do companheiro, né, da arbitragem do Klaus, e a Renata nos traz que realmente aconteceu isso, eu não tinha essa lembrança. Né, ele foi expulso injustamente, o rapaz com isso, por um erro, né, dele, a carreira ficou bem manchada, arranhada aí, quase que termina, ou termina. Então é provar. Acho que o Klaus tem que também, se ele não tem a culpa, ele tem que buscar os seus direitos. Ele tem que ir, então você prova isso. Que eu falei, que te persigo, que você encerrou a carreira do meu amigo. Se é no meu caso, se alguém me acusa, como o David Braz acusou o Klaus, eu, se estou no lugar dele, eu vou até o final agora. Então você vai ter que provar. Né? Porque é uma acusação muito séria, muito grave, e realmente com 5 minutos nos chama a atenção, porque o que tem mais no jogo é reclamação. Então o Gabigol tinha que ter sido expulso no jogo, porque reclamou o jogo todo e outros jogadores. Sim. Os jogadores, para mim, também exageram na reclamação com a arbitragem. Qualquer lance é um bolo em cima do árbitro. Muitas vezes os árbitros contribuem, mas os jogadores também não ajudam em nada. Tá demais, né, o número de jogadores com qualquer lance. E às vezes lance que a gente vê que foi nítido, né? No jogo eu acho que tem lances polêmicos, discutíveis, de debate. Eu fiquei em dúvida em alguns lances, vou esperar a Renata falar. Mas assim, acho que o Klaus tem que ir a fundo nisso, porque a acusação é séria e me chama a atenção. O Diniz foi muito correto no que ele diz. Eu concordo com o Diniz. Geralmente, no início de jogo, dentro do campo já é lance para você contornar, saber levar, tá muito no início. E aí, muito no início, um cara do banco, ele ir lá e já dá um cartão, só se ele falou uma coisa muito grave e o Klaus tem que relatar isso. É grave mesmo.